A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Altair Silva e aqui pelo meu canal nós vamos tratar de textos bíblicos, vamos pensar, vamos refletir. Quero lhe ajudar nesta direção. Hoje nós trataremos de pecado e perdão. Vamos orar? Amado Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua graça e amor, por tua fidelidade, pelo fato de sermos alcançados por ti. A alegria que há em cada um de nós é imensa, porque nós sabemos em quem tenho crido a Deus, sabemos em quem temos crido. Tu és fiel, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. No conceito bíblico e daquilo que nós tratamos como teologia e doutrina, existem as duas questões que estão ligadas, pecado e perdão, num raciocínio bastante direto. Então, Deus, quando nos criou perfeitos, nos criou sem erros, nos criou sem o pecado, nos criou de maneira a que nós servíssemos para o louvor da sua glória. Esta é a intenção. Quando no início do texto sagrado, a Bíblia declara na palavra de Deus assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então já está aplicado ali a condição que nos encontramos. Quando criados, fomos criados para a glória do Senhor, a imagem e semelhança de Deus. Recebemos da parte de Deus o caráter, recebemos da parte de Deus os aspectos que nos ligam a Ele. Então, muitos dos nossos sentimentos têm a ver com esta ligação com Deus. O fato de algumas pessoas estarem de vez em quando procurando alguma resposta e sentindo um vazio, está ligado a este conceito. Pois bem, fomos criados para a eternidade, não fomos criados para a morte. Ocorre que quando Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, não há registro nenhum na Bíblia que fruto foi aquele. Assim que o fruto que estava na árvore, no meio do jardim, eles comeram. A serpente fora usada pelo inimigo, e esta então leva ao erro, conduz, faz a proposta, e tanto Eva quanto Adão, ambos aceitam aquela proposta, então o pecado entrou no mundo. É tanto que lá no início deste enredo todo, quando isto ocorre, eles se escondem, porque percebem em que condição estavam. O pecado já estava no coração do ser humano por causa da decisão, e a decisão foi na base da desobediência. Quando o pecado entra, todos pecaram. Aí é quando nós observamos no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, onde diz a palavra do Senhor: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano está nessa condição, por causa do pecado adâmico, por causa do pecado original. O que faz o ser humano andar de pecado em pecado, cometendo as inúmeras falhas, é justamente o pecado original que ocorreu lá no início. Todos nós fomos acometidos desta enfermidade. Lembrando que a serpente, quando em sua conversa com Eva, disse que Deus mentiu, porque Eva disse que se comêssemos do fruto, pois é, naquela conversa, a serpente disse que Deus mentiu. Deus não falou a verdade. Não é que vocês vão morrer, é que vocês vão ter a mesma condição de Deus. Veja como é maligna a condição. O posicionamento. Então, acontece que o que Deus estava falando é o que está registrado em 6:23 do livro de Romanos. Pois o salário do pecado é a morte. Era essa a informação que Deus havia dado a Adão e Eva. Não comam, vocês vão morrer. Porque cometendo o pecado da desobediência, a morte instalou-se no ser humano. O que nós vemos acontecendo ao nosso redor de violência, de estupros, de assassinatos, de assaltos, de adoração a imagens, entre outras coisas, o que nós vemos acontecendo são as consequências deste pecado original. Por isto mesmo, existe uma proposta da parte de Deus para uma mudança. Pois bem, nesta condição de pecado, ocorre que o homem está distante de Deus. O homem não consegue se aproximar de Deus, não consegue orar, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue sentir a presença de Deus.
Isto é fato, porque estando morto, como pode ter vida? Ocorre que um plano foi colocado em prática. Este plano veio na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá no início de todas as coisas, voltando ao texto lá daquele momento da queda, o Senhor Deus faz uma promessa de enviar um que nasceria da mulher e este pisaria a cabeça da serpente, ou seja, esmagaria o inimigo, venceria a morte, ou seja, livraria o homem da condenação. Já que a condenação é a morte, o homem passa a se ver livre da morte espiritual. Pensando que há 3 níveis, 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, todos nós passaremos, consequência do pecado. Todos nós passaremos, consequência do pecado. A não ser aqueles que, em vida ainda, o Senhor vindo, nós então subiremos, se for o caso. Caso não, a morte física é um fato para todos. Essa morte física é consequência do pecado. Em seguida, nós temos a morte espiritual. Está morto espiritualmente aquele que não está em Cristo. Porque em Cristo é que nós temos vida em abundância. Já a morte eterna ocorre logo depois desta vida aqui. Então, morreu sem Cristo, parte para uma eternidade sem Deus. Ocorre que, para Deus não permitir que isto fosse uma realidade fatal para todos os seres humanos, envia Cristo. João vai dizer, no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aí agora a possibilidade de uma mudança, e a gente chama esta mudança de salvação, que é alcançada a partir do arrependimento. Então entendamos, toda vez que alguém se arrepende dos pecados, este alguém pode ser salvo, contanto que confesse Jesus Cristo. Ocorre que no momento que se confessa os pecados, Deus derrama o perdão. A pessoa do Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz justamente para isto. Acontece que, como o pecado original é que é o mal instalado, quando alguém se converte, se arrepende da vida, dos erros cometidos, este Cristo perdoa o pecado que está na origem, retira de nós, nos fazendo santos. Esta é a ideia. Por conta disso, a vida para de ter os desajustes do dia a dia. Então, não há mais prazer no pecado, porque houve o perdão. Assim como está escrito no capítulo 3 de João, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos nossos pecados antes cometidos. Sabe, Deus, Ele está fazendo justamente isto ocorrer, quando alguém se converte, quando alguém se renda, tem a vida perdoada. Pecado. O pecado entrou no mundo pela prática de um homem. A salvação está sendo colocada à disposição pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E todo pecador que confessa Jesus Cristo e se arrepende, é perdoado. Pecado, perdão. Esta é a condição para uma vida agradável ao Senhor da glória. E que o nosso Deus lhe abençoe.